regra na regra anterior do Ministério, porque só para ilustrar, o Ministério, até alguns anos atrás, todas as emendas tinham conta específica. E aí, para evitar essa pulverização de milhões de contas que a saúde tinha no prazo inteiro, né, ela passou a ter uma conta de custeio e uma conta de investimento, onde era depositado tudo, o recurso normal e o de emenda. Então, a gente tem recursos de emenda de fonte 185 que foram depositados em conta única. E, a partir de agora, vamos ter recursos de 185 voltando à lógica antiga, que é das contas separadas. Então, isso também é mais um complicador na hora de fazer esse rastreio, porque com conta separada é muito fácil, mas com a conta misturada, você até tem a questão dos rendimentos, né? Porque o que rendeu pertence a qual emenda, porque você não sabe exatamente qual era o saldo da emenda naquele dia, o quanto que é o percentual de rendimento relativo a ela. Então, assim, eu acho que vai ser uma tarefa complexa fazer. Assim, eu entendo que é necessário, mas eu acho que a gente não pode, como prefeitura, ignorar a complexidade do que podemos ter que enfrentar. Perfeito, Bruno. Então, nesse caso, isso reforça ainda mais para a gente deixar o passado de emendas no passado. Então, vocês não vão cadastrar emendas anteriores a 2026. E a gente vai passar a fazer esse controle aqui apenas para as emendas registradas, né, transferidas em 2026. Ou seja, se tiver algum resquício de emendas que começou a ser transferida em 25 e vai continuar em 26, a gente não cadastra, porque a gente garante que tudo que for entrar de recurso vai ser executado a partir de 2026. E aí a gente não trabalha com essa reclassificação do passado. Exatamente por conta dessa complexidade, e aí a gente está falando de algo que, se a gente reclassificar errado, impede que vocês façam o pagamento. E o intuito não é esse, né? Não é inviabilizar que vocês executem, mas sim trazer mais informações para vocês na execução. Tá? E aí a gente passando a fazer esse controle a partir de 2026, vocês vão ter que trabalhar, por enquanto, na reserva, tanto com os detalhamentos antigos, para esses casos do passado, como para os detalhamentos novos, que são as emendas transferidas a partir de 2026. Então, essa regrinha aqui que a gente está montando, ela vai ser necessária, claro, o 124 e o 139 vai continuar como era, mas ela vai ser necessária para as emendas mesmo de 2000 e, no caso, esse novo detalhamento para as emendas de 2026. Tá? E aí a gente vai ter que pensar nessas duas regras aqui, que a gente trabalhando dessa forma, eu estou dizendo que o detalhamento 124, ora ele precisa de uma emenda, ora ele não precisa de uma emenda, de um número de emenda. Não, eu entendi que o 124 sempre é emenda. Seria, João, mas a gente está falando de deixar o passado no passado. Então, não cadastraria as emendas anteriores. Então, por exemplo, aí mas eu estou falando para 2026 só. Eu também estou falando 2026. Porque, ó, em 2026 nós vamos ter o detalhamento 124. Eu vou lá e crio uma regra dizendo, toda vez que o detalhamento 124 estiver na reserva, eu preciso de um cadastro de emenda. Perfeito. Eu precisar desse cadastro de emenda, eu vou ter emendas que foram firmadas a partir de 2026, só que aí, Eunice, vão ter transferências especiais de anos anteriores, ou seja, de 2025, que ainda vão estar sendo executadas em 2026. Sim, porque sempre tem saldo, mas assim, o caso da transferência especial, eu acho que fica bem tranquilo, porque a transferência especial, ela não tem um instrumento, né? Mas como é necessário a gente controlar, e até por conta da gente estar fazendo prestação de contas, respondendo CGU, TCU e companhia, a gente cadastra ela como se fosse uma transferência. Então, se você vê as transferências especiais, elas vão ter um número como se fosse um convênio. Então, elas já estão separadas. Então, assim, em relação a 124, não vai ter problema, porque a gente olha esse saldo mesmo de forma bem separadinha mesmo. Só, se não me engano, as de 2024 que ficou misturado em conta. Mas, mesmo assim, a gente tem eles separados. Só que aí não dá para eu fazer essa regra, porque eu vou estar obrigando elas a cadastrarem uma emenda
de 2025 e não a partir de 2026, porque ambas as execuções vão utilizar o detalhamento 124. A nível de transferência especial, a gente não teria problema, porque ela já está nesse próprio detalhamento. Mas vamos pensar no caso do Bruno que ele trouxe. A minha execução, a minha emenda, já entrou o recurso, está na fonte, no detalhamento 185, só que eu vou precisar executá-lo no novo detalhamento. Né? Vou fazer um novo empenho. O Bruno vai poder usar esse novo detalhamento aqui? No caso, a gente está propondo que não, porque ele só vai usar esse novo detalhamento aqui para as emendas que ingressaram em 2026. Ah, mas essa execução que eu estou fazendo é de emenda também, só que é uma emenda que entrou em 2025. Então, você vai continuar utilizando o detalhamento 185, porque senão a gente teria que reclassificar o ativo que está aqui dentro para esse novo detalhamento, o que não é interessante para vocês. Ok? Só que essas regras aqui em cima que a gente está fazendo, para transferência especial não teria problema, eu acredito que para essa emenda aqui de transferência também não, só que exigiria que o pessoal fizesse o cadastro das emendas também. Isso é interessante para vocês, fazer o cadastro das emendas antes de 2026, porque a regra ela vai ser única. Então, eu não posso dizer, ó, só é para pedir transferência especial, só é para pedir emenda quando for desse exercício. Ele não vai saber se a emenda é desse exercício ou não. Vai saber se a pessoa está fazendo uma reserva de uma emenda desse exercício ou não. Ele vai pedir ou não o classificador. Tá? Então tem que ver se essa regra vai atender bem a vocês aí e tem que deixar claro que esse novo detalhamento de fonte só deve ser utilizado para emendas tem nem se firmadas é a palavra, mas vou colocar assim, firmadas em 2026, ou seja, que tiveram seu primeiro ingresso em 2026. Assim, a Naila levantou a mão aí, não sei se ela quer complementar alguma coisa, mas a minha proposta até, de repente, para a gente migrar tudo e não fazer essa confusão de quando vai usar o detalhamento se é anterior ou não, é colocar a regra da obrigatoriedade de você colocar a emenda, ou seja, as emendas mesmo que sejam antigas. A execução em 2026 já ficaria na fonte correta, e a gente criaria um cadastro nas emendas, tipo assim, um cadastro genérico, emendas antes de 2026. E aí o APO, quando fosse fazer a reserva, se ele está vendo que essa é uma emenda que veio recursos parciais ou que está sendo usado, ele usaria esse cadastrador. Não sei, estou pensando aqui, né, só para ter a obrigatoriedade, ter a crítica, já está uma classificação correta, mas a gente não vai conseguir trazer relatórios de coisas anteriores. Se for possível assim, eu gostei dessa solução da Eunice. Também gostei muito. É bem legal. Também apoio. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Estela, você volta só um pouquinho a tela aí que você está da questão do cadastro, porque, se eu não me engano, você na tela de cadastro, você já está vinculando o domicílio bancário. Você vai permitir, porque vamos supor que você cria essa obrigatoriedade para 124. Como a Eunice falou, as contas até 2023, se eu não me engano, elas tinham uma conta com diversas emendas. Você tem que permitir aí, eu não sei se isso está no mapeado, né, que você tenha várias emendas num mesmo domicílio, pelo menos para esses casos antigos, porque aí na hora de pedir, ou vai ser esse registro genérico, né, que a Eunice falou, e aí todas essas também entrariam nesse caso, mesmo sendo transferência especial, ou teria que permitir isso, porque fica com mais de uma emenda na mesma conta. Vamos lá. O cadastro, a gente queria travar que fosse um domicílio para uma emenda, que é a forma correta. Porém, como vocês têm esse passado que isso não é uma verdade, a gente está pensando em não fazer nenhuma trava sobre isso. Vocês só vão incluir o domicílio lá.
independente se ele é do tipo emenda ou se ele não é do tipo emenda, porque como o Bruno colocou, alguns entraram até em conta única, né? Ou em conta movimento, não sei se conta única ele chamou uma conta só ou a conta única mesmo, mas seria Conta conta de fundo a movimento. fundo, que é uma conta única de fundo a fundo, e Ah, tá. acaba entrando recurso de emenda e sem emenda. Beleza, que aí está classificada como um domicílio conta movimento. Então, a gente já tinha anotado para que isso daqui fosse mais flexível. Embora que, pelo que eu estou entendendo, o melhor para vocês é não vincular esses casos anteriores. Não vinculando esses casos anteriores, o melhor seria que a gente tivesse uma regra bem clara aqui. Mas talvez nesse primeiro momento, como isso ainda está não muito definido, a gente possa deixar esse cadastro, essa vinculação aqui sem tantas validações assim, né? Até definir realmente uma validação efetiva aí para vocês. Então, sim, poderia cadastrar mais de um domicílio e esse domicílio poderia estar presente em mais de uma emenda. Beleza. E em relação ao que a Eunice colocou, eu entendo não ser possível porque o problema não é referente ao cadastro, é referente à nova fonte e à utilização dela em relação ao seu passado. Tá? Então, uma vez que vocês cadastrem aqui, o meu questionamento maior aqui é saber a utilização desse novo detalhamento. Porque se vocês utilizarem esse detalhamento como regra, não, então eu cadastrei uma emenda de 2024, beleza, vou utilizá-la na reserva. Se eu estou utilizando uma emenda e ela é sem instrumento de receita e não é de transferência especial, eu vou informar esse novo detalhamento de fonte e vou fazer a minha execução bonitinha. Vai pedir o número da emenda, a pessoa foi lá, cadastrou a emenda, fez tudo certinho. No momento de realizar o pagamento, ele vai estar realizando um pagamento nesse detalhamento de fonte aqui. Só que vamos supor que essa receita de emenda ela já ingressou em 2024, em 2025. Ingressou no detalhamento 185. Aí a pessoa vai estar lá fazendo a despesa dela no 185, a despesa dela no 999, quando o banco dela está no 185. E aí a gente vai começar a ter inversões de contas ou reclassificação. Como o Bruno comentou, a gente mexer nessa 185 nesse passado é muito complexo. Então, vamos deixar o passado no passado, não vamos cadastrar as emendas anteriores, e vocês só vão passar a utilizar esse detalhamento de fonte aqui a partir de emendas de 2026. Porque aí sim a gente consegue ter um controle tanto do que ingressou quanto do que está sendo utilizado. Em relação a esses dois detalhamentos de fonte aqui, vocês já teriam condições de trabalhar com o passado dele, porque a gente entende que eles estão ingressando nesses dois detalhamentos de fonte já realmente. Mas aí cabe vocês definirem se vai ter uma regra única, até para quem está na ponta fazendo não ficar meio perdido, ou se a gente vai trabalhar com essa forma segregada, o que é um 124 e 139. Sempre vai ter emenda, independente se é passado ou não, e a fonte nova só vai ser utilizada, o detalhamento novo só vai ser utilizado para os casos de 2026. Tá bom? Porque se for para a gente reclassificar esse anterior e ter aquele problema, eu acho que tem tanto aqui, mas na verdade não tinha, tinha menos, tinha mais, isso vai causar muito mais problema. Bruno? Estela, só para esclarecer, eu acho que a solução da 185 ela é igual a 124 e a 139, porque assim, eu acho que, como memória, a 185 basicamente é uma fonte de emenda. Esse ano a gente está usando pouca coisa, mas está usando de 185 para recursos que não são emenda. Então, acho que ela teria que ser o contrário. Ela ficaria como detalhamento de emenda e a gente criaria um novo detalhamento para os casos de investimento, de emendas de investimento, ou desculpa, de recursos repassados pelo Ministério da Saúde, mas que não estão vinculados à emenda. Entendeu? Então seria o contrário. Nesse caso, o detalhamento que existe seria o de emenda e o novo seria o para o que não é emenda. Então a gente conseguiria fazer o mesmo movimento
da 124 e 139, já que tudo do passado teria emenda, salvo esses casos do PAC. E aí a gente trataria de uma forma diferente, entendeu? A questão é, do saldo todo que existe na conta, você sabe dizer especificamente o que é PAC ali, o que é emenda? Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o recurso do PAC vem em outra conta, eu acho, tá? Porque é só essa questão, que aí se a gente reclassifica ali um valor que não é adequado, a gente começa a travar a execução. E aí no 185 você tem esse detalhamento, só que aí a gente começa a ter aberturas de detalhamento, que não é tão legal assim, e o 185 é bem específico da saúde, né? Pelo que eu estou entendendo. Só da saúde. Então, a gente teria que, de qualquer forma, ainda criar um outro detalhamento de fonte para outras unidades gestoras. A ideia é que a gente tenha um detalhamento único que vai tratar de emendas. E aí, Bruno, talvez um 185 seja mais geral, mas aí a gente pode pensar, então, nisso que eu falei, para um 181, por exemplo, que é o que você falou que é mais misturado ali, né? A 181 a 184. Esses casos de custeio, eu acho que a saúde teria condições de fazer o cadastro do que está para trás. Porque está em conta separada, é um controle diferente, entendeu? Isso, só que a gente tem que pensar a nível de prefeitura também. Então, teria que ter essa certeza a nível de toda a prefeitura. E, assim, sendo bem sincero com vocês, em reuniões que a gente já teve aí do passado, quando a gente trouxe a nível de prefeitura, a gente não conseguiu o comprometimento que a gente queria de todas as unidades gestoras. E aí é aquela, ou entra todo mundo ou não entra ninguém. Eu só fico um pouco reticente em relação a deixar o passado todo para trás, porque eu acho que isso atrapalha essa mudança de cultura, porque a gente vai ter duas realidades ao mesmo tempo, que é as emendas que não precisam de nada e as emendas que têm que seguir a regra. E aí isso acho que aumenta a chance de eventualmente ter uma confusão de, em algum momento ali, na indicação da emenda ou em algum outro momento, você ter um erro e você seguir da forma errada, né? Você tratar uma emenda nova da forma antiga e aí fazer a execução da receita, da despesa sem seguir as regras corretas. Acho que assim, isso atrapalharia um pouco esse processo de transição. Mas aí eu acho que tem que ser avaliado o custo-benefício, como você falou, da prefeitura como um todo. Acho que essa discussão tem que ser num nível maior mesmo para tomar uma decisão que valha para todo mundo. Isso mesmo. Aí eu estou trazendo aqui os pontos exatamente para a gente já refletir os impactos lá na frente, tá, pessoal? Qual vai ser a melhor forma de a gente minimizar esses impactos, porque às vezes a gente pensa só numa solução aqui, mas a gente sempre tem um pouquinho de custo em relação à transição de um controle para outro controle, né? E o custo dessas seriam essas opções. Ou a gente tem uma regra definida para esse novo detalhamento apenas em 2026, ou a gente trazer tudo, mas tendo que reclassificar o passado, o que exige que toda a prefeitura tenha certinho o controle de cada emenda. Tarsila, pode falar. Isso, bom dia, Estela. Não, só para dizer que eu concordo com o que o Bruno disse agora, e aqui na assistência social a gente conseguiria reclassificar as emendas antigas, porque nós temos as contas separadas para todas elas. Maravilha. Aí facilita. Assim, na prática, Estela, eu acho que se a gente tiver realmente o apoio dos APOs nesse sentido, os órgãos obrigatoriamente eles vão fazer, porque se eles não fizerem, eles não conseguem executar, entende? Então, assim, a gente não conseguiu muito sucesso porque não tinha bloqueio, né? Era muito assim, gente, vamos lá, vai ser bom para o controle, e aí o pessoal não aderiu. Agora, se a Supor, né, tiver essa posição de que o melhor é colocar e isso partir mesmo da execução orçamentária,
os órgãos não terão opção, eles terão que passar as informações e fazer o cadastro. Aí não tem muito jeito, podem chiar, podem, mas vai ter adesão, isso não tenho dúvidas. Beleza. E vocês querem fazer outra reunião a nível maior, ou a gente consegue tirar alguma definição, realmente vai ter esse detalhamento de fonte? Vamos passo a passo, né? Primeira coisa, essa questão de precisar de um novo detalhamento de fonte. Já está batido o martelo, vamos ter um novo detalhamento de fonte para esse caso emenda, vamos seguir essa estrutura aqui. Pode falar, Juliana. É só para comentar que esse detalhamento de 139 que você colocou também é específico da saúde. No caso, a gente da assistência não conseguiria usar. Ele está específico. Saúde. Tem uma 660 para assistência também. Eu não sei se é porque vocês não utilizam essa fonte, Juliana, mas ele está presente na fonte 660 também. Então tá porque quando você filtrou antes, apareceu só na da saúde. Aí estava escrito que era vinculado a programas de saúde. Ah, tá. Para essa fonte aqui, né? Isso. Aí a Então, gente tem se a gente Mas aí, usar, se então no caso tudo bem. também a gente ativa da 665, não? Não seria o caso de repente, porque a 665 é convênio vinculado à assistência social, e aí ativaria esse 139 aí. Já existe, né? E é de emenda. Isso. Rafaela? A cultura também tem muita reserva com emenda. Eu não sei como seria a fonte para eles. O APO de lá não pôde entrar, que ele está um pouquinho enrolado. Aí eu acho que vocês usam aquele genérico de 700, 139, né? Porque não tem, porque se eu não me engano, só tem a fonte específica no STN para saúde, assistência social e tem mais um outro. Eu acho que tem mais umas. Educação. Isso, educação. Educação, saúde e assistência social. E a cultura, como é que seria nesse caso? Para cultura? Então, acho que você usaria 739. Entendi. Beleza. Que é a que usa cultura e as outras secretarias também, né? Todas que não são educação, saúde e assistência. Entendi. Tá ótimo. E essa 700 é só emenda ou tem transferência que não é emenda? Essa daqui. Tem transferência que não é emenda. Então, Aí o que vai ter que é o detalhamento. Aí por isso que o detalhamento é 139. Isso. Porque se eu pegar 700 aqui, ela vai ter vários detalhamentos, né? Aqui, ó. 700 tem vários. A gente pegaria para obrigar a ter emenda esse caso aqui, tá? Tudo que tivesse emenda, por mais que antes estivesse sendo 118, 108, 218, seria 139. E aí eu não sei se, no caso, as indiretas também recebem, aí vocês teriam que criar um 239, por exemplo. De cabeça, eu não sei nenhum caso, não, Estelinha, mas também é muito complicado raro, falar né? assim, não Já tem. aconteceu, eu não vou dizer que é impossível, não. Já aconteceu, e você lembra, Naila, Planetário recebeu recursos de emenda. Recebeu tanto de transferência especial, mas aí vai no CNPJ, né, da prefeitura mesmo, e aí é outro, porque aí o STN tem específica, até a questão da transferência especial chama a atenção também, porque tem a fonte STN é específica para transferência especial, que é o 706. Mas já teve outros que não era transferência especial e que o planetário tinha para executar, né?
era específico para o planetário. Mas eu não estou lembrando se ele entrou no CNPJ da prefeitura, se entrou no CNPJ do planetário. Foi da prefeitura, Mas eu sei que o planetário... Eles tinham delegação para utilizar um PT da cultura. O planetário já aconteceu, já teve anos anteriores do planetário ter, tanto que ele tinha, no próprio Transferigov, o CNPJ deles, né? Tinha... Acho que, se não me engano, era a Cidade das Artes. Foi alguma coisa para a Cidade das Artes. Aí cabe também essa definição se esses detalhamentos eles vão abrir para a fonte 200 ou ele vai acontecer como vocês estavam comentando. Não, sempre vai entrar na fonte e mesmo que uma indireta tiver que utilizar, ela vai utilizar nesse detalhamento de fonte aqui. Porque sempre quem vai receber vai ficar em nome da prefeitura e aí vai fazer descentralização para eles poderem utilizar. Que aí, se esse for um caminho, a gente vai ter aqui apenas a abertura de um novo detalhamento. Se o caminho for, não, vamos ter que fazer o detalhamento para os dois, a gente vai ter que ter 2 novos detalhamentos, né? Seguindo aqui a premissa, a regra de vocês, de que 1 seria para direta e 2 seria para indireta. Aí, pessoal, eu vou precisar entrar em outra reunião, então, só resumindo aqui o que nós vamos ter. Essa questão de existir um outro detalhamento, isso vocês vão precisar levar para conversar com a CGM ou não? João, você só vai alinhar com o Márcio, mas já está fechado. Como é que fica esse ponto de ter um novo detalhamento? Bom, assim, é importante a participação da CGM, a gente pode fazer uma rodada com a CGM para poder dizer o ponto de vista do APO. A única preocupação, pelo que eu percebi, do Márcio é em relação aos desdobramentos para criação, para revisão de regra. Pelo que eu estou vendo aí, esse impacto não vai ser significativo. E tratando dessa forma aí, a gente não vai ter que ficar fazendo reclassificação e aquelas que serão necessárias já estão identificadas, pelo menos pelo grupo que está aqui. Talvez seja interessante também, Rafinha, a gente verificar todo mundo dos APOs que utilizam recurso de emenda e bater um papo com eles para poder apresentar essa solução. De repente a gente chama a Estela também para poder dar uma participada, né? Aumentar um pouquinho o quórum em termos de unidades orçamentárias, né? Que estariam sendo impactadas por essa nova metodologia aí de classificação. E fazer uma rodada com o Márcio. Tá? Aí, Estela, seria interessante você estar participando de ambas, para poder tirar alguma dúvida, até ter as suas impressões, né, que são importantes, que você está tendo uma visão do sistema como um todo, a gente tem uma visão um pouco mais recortada, né, naquilo que se refere ao orçamento, e eu acho que depois dessas 2 rodadas a gente pode bater o martelo. Tá? A tendência que eu estou percebendo é que haja o detalhamento de fonte, porque ele vai ser importante para a gente poder não só ter a classificação correta, né, da execução, como também o acompanhamento disso. Vai facilitar o acompanhamento. Então, João, faz o seguinte, marca primeiro com a CGM, definam aí um horário que vocês podem, e aí você pode marcar novamente com o CGM, a Supcre e o Tesouro também, se acharem pertinente. Faz um levantamento de quais detalhamentos de fonte passarão a ser segregados por esse novo detalhamento de fonte também. Então, a gente... Eu acho que é mais importante, a gente, antes de falar com a CGM, que a CGM, ela seria a gente identificar esses detalhamentos que serão necessários. Acho que vai ser mais importante. O primeiro passo
é a gente identificar onde os detalhamentos são necessários. Aí é uma rodada com a suporte. Isso. Tá? E aí depois, no momento seguinte, ó, a gente já identificou, os impactos vão ser esses, e aí a gente chama a CGM. Isso, faz esse levantamento, aí vocês observam, porque quando vocês forem levar para nível maior, vocês já têm uma ideia mais consolidada para apresentar, né? Para os APOs, para todas as pessoas que vão participar dessa nova reunião. Beleza. Ok? Beleza, vou articular aqui com a Rafinha, e aí a gente dá esses 2 passos aí. Beleza. Aí quando vocês tiverem definido a reunião, aí você manda lá no grupo que eu vejo se eu tenho disponibilidade no horário que vocês estipularam, tá bom? A gente ajeita, a gente dá um jeito. Se não puder, a gente passa um pouco mais para tarde, ajudadinha. Porque isso aí tem tempo também, né? Isso aí só vai entrar no que vem. Então, não por conta da definição, porque isso aqui ele vai exigir uma construção muito grande. E aí é o que eu estava comentando com o pessoal da Supcre. A gente precisa fechar isso daqui, porque senão a gente não tem tempo hábil para entregar. Porque a equipe que vai trabalhar com isso daqui é a mesma equipe que está trabalhando com a OAS, que está trabalhando com a demanda do sexo, que está trabalhando com as demais demandas da Supcre. E se a gente enrola para essa definição, eles não vão conseguir entregar para a gente nessa versão gama. E até então a gente não conseguiu nem especificar, porque a gente não sabe o escopo. Só está faltando isso para definir o escopo? Isso, porque aí a gente precisa definir o que nós vamos ter, né, ter essa visão geral e tudo. Então, como a gente travou aqui no detalhamento de fonte, a gente precisa avançar um pouco mais. Beleza, a gente tenta fechar isso aí até semana que vem. Tá bom? Tá bom. Valeu, então. Então tá, pessoal, obrigada. Eu acabei esquecendo de gravar o começo da reunião, mas gravei do meio do final só para, caso alguém precise revisitar, saiba o que ficou definido, tá bom? Beleza. Obrigada, gente. Bom dia. Tchauzinho. Tchau. Obrigado. João? Sai.